Bom, turma, estamos aqui de novo, né? Uma coisa que vocês vão cansar de ver esse semestre é videoaula minha. Então, aqui estamos nós novamente. Na última aula, a gente deu aquela introdução, né, sobre um pouquinho de fisiologia, falamos de homeostasia, falamos dos processos de controle orgânico quando tem uma alteração dessa homeostasia corporal e falamos um pouquinho sobre transporte de solutos e solventes pelas membranas celulares, tá? Se ficou alguma dúvida, lembrem de me chamar lá no Class, WhatsApp ou até mesmo anota aí para nossa aula de revisão a gente deixar isso bem alinhadinho, tá? A partir de agora a gente vai estudar, vai entrar propriamente dito nos estudos dos nossos sistemas orgânicos, tá? Se vocês pegarem a maioria dos livros de fisiologia, não é essa ordem que eles seguem, né? Eles iniciam o estudo da fisiologia, tanto animal quanto humana, pelo estudo do sistema nervoso. Só que a fisiologia do sistema nervoso ela é um pouco complexa, tá? Em termos de movimentos iônicos, de regulação de homeostasia. Então, para quebrar um pouquinho o gelo, e sabe, para mudar aquela chavinha que a gente conversou na nossa primeira aula lá, eu gosto de começar pela fisiologia renal. Por dois pontos. Além de, ao meu ponto de vista, ela ser um pouquinho menos pesada que a fisiologia nervosa, a gente vai ver nessa aula e nas outras aulas, né, nós vamos ter várias videoaulas sobre fisiologia renal, essa é só a primeira parte. Nós vamos ver como que o sistema renal ele acaba regulando todos os outros sistemas orgânicos. A gente tem essa atividade integrada, né, de todos os sistemas de qualquer maneira, mas o rim, né, a fisiologia renal, ela não é simplesmente produzir urina, gente. Ela controla tanta coisa no nosso corpo e está tão associada com aquele transporte de substâncias que falamos nas últimas aulas, que eu gosto de começar pela fisiologia renal, tá? Eu fiz isso das últimas 4 vezes, funcionou bem e eu gosto de começar dessa maneira, certo? Então, nossa aula de hoje é a primeira parte de fisiologia renal. A gente vai dar aquela pincelada sobre o sistema urinário como um todo, dar uma leve lembradinha de anatomia e histologia e vamos conversar sobre o processo de formação da urina. Mas nós vamos dar uma visão geral sobre esse processo de formação de urina, tá? Aí nas próximas aulas nós vamos desmembrando processo por processo até a gente entender bem direitinho como tudo isso acontece, beleza? Então bora começar. Gente, então inicialmente, antes de começar a estudar qualquer sistema orgânico, eu gosto da gente discutir um pouquinho e da gente abrir nossa cabeça sobre a importância que aquele sistema tem no controle corporal, né? No controle das funções corporais. Quando a gente pensa em sistema renal, primeira coisa que a gente pensa assim, olha, se eu fosse virar para vocês e perguntar assim, turma, qual que é a principal função do sistema renal? O que vocês iam falar? Formação da urina, excreção de metabólitos, de resíduos? Ótimo, né? E isso tudo faz parte da fisiologia do sistema renal. Mas a função renal ela tem uma regulação muito mais complexa do que somente isso. Os rins, né, o sistema renal como um todo, ele tem como função regular o volume, ou seja, regular a quantidade de água que nós temos no nosso organismo. Lembra da aula passada que eu dei aquele exemplo da gente bebendo muita cerveja que dá vontade de ir ao banheiro? Por quê? Quando a gente ingere, isso não é só para cerveja, né, gente? Para qualquer líquido. Quando a gente ingere muito líquido, a gente aumenta o volume. O nosso volume do leque aumenta e eu tenho que excretar esse excesso de volume. Então, uma das funções do sistema renal é fazer a regulação de volume. Além de regular o volume, ele também regula a composição e a característica do leque, né? Lembra que o leque é o líquido extracelular. E ele é formado por sódio, potássio, cloreto, íon bicarbonato, cloro, já falei do cloreto, né? Fosfato e proteínas. Os rins, eles também têm essa função de saber o que vai embora e saber o que vai ficar. O que eu quero dizer? Se o meu leque está muito rico em sódio, por exemplo, ele vai mandar o excesso de sódio embora.
Se o meu leque está pobre em sódio, ele vai reter o sódio no organismo. Então, além dele controlar o volume, ele também controla a composição e as características do líquido extracelular, tá? Quando a gente pensa nessas 3 pontos mais importantes, né? Regulação de volume, composição e característica do leque, as ações envolvidas nessa regulação são a excreção de água, né? Então, uma excreção direta de água. E quando eu elimino água via urina, eu acabo regulando o volume. E quando eu regulo o volume, eu regulo a pressão arterial. Como assim, professora, quando eu regulo o volume, eu regulo minha pressão arterial? Só que a gente deu o exemplo da bexiga de ar na aula passada, né? Se eu tenho muito líquido, muito ar dentro da minha bexiga, como que fica a pressão dentro dessa bexiga? Alta. E a mesma coisa acontece com o nosso organismo, tá? Quando a gente tem um volume muito alto circulando pelos vasos, a gente tem um aumento de pressão arterial. Acho que todo mundo aqui conhece alguma pessoa hipertensa na família e um dos medicamentos que essa pessoa hipertensa tem que tomar é um diurético. O que um diurético faz? Um fármaco diurético? Ele aumenta a diurese, ou seja, ele aumenta a quantidade de urina que o indivíduo forma, aumentando assim a excreção de água, beleza? Via excreção de íons, a gente consegue manipular esse equilíbrio hidroeletrolítico. Foi com questão do sódio que eu falei para vocês, né? Isso serve para qualquer íon. Se eu tô com excesso de potássio, os rins vão mandar esse excesso de potássio embora. Se tiver em falta, ele vai reter. E a partir dessa excreção de íons, né? Excreção ou não excreção, ele consegue manter esse equilíbrio eletrolítico do leque. E um ponto muito importante, gente, é com relação ao hidrogênio e ao bicarbonato, né? Então, esse H+ é o íon hidrogênio e o HCO3- é o íon bicarbonato, né? Vocês devem ter visto lá na bioquímica ou na química, não sei, a regulação de pH, né? A pH das soluções orgânicas, ela depende de um balanço de íons hidrogênios ou íon bicarbonato. Quanto mais hidrogênio eu tenho no meio, mais ácido é o meu meio, né? Então quer dizer que meu pH é baixo. Quanto mais bicarbonato eu tenho no meio, mais alcalino é o meu meio, né? Mais básico é o meu meio e mais maior é o pH, né? Lembra quando a gente está com uma azia, né? Quando a gente está com uma azia, quer dizer que a gente está com uma acidose, com excesso de ácido clorídrico no estômago, o excesso de H+. O que a gente faz? O que a gente toma para tirar essa azia? Sal de frutas, bicarbonato de sódio, tá? Porque o bicarbonato ele neutraliza esse hidrogênio. Então, a quantidade de hidrogênio e bicarbonato que a gente tem no nosso leque também é muito importante para controlar esse equilíbrio ácido-básico. O nosso líquido orgânico, a gente tem que manter um pH constante. Lembra da nossa homeostasia? E o pH do leque, ele tem que variar de 7 a 7,4, tá? Essa é a regulação, a faixa homeostática de pH do leque. Se esse pH, por exemplo, se altera, através da excreção de hidrogênio ou de bicarbonato, os rins conseguem fazer essa regulação ácido-básica. Deu para vocês terem uma ideia? Eu não estou me aprofundando porque a gente tem uma aula de regulação hidroeletrolítica, a gente tem uma aula de regulação ácido-básica, a gente tem uma aula de regulação de pressão arterial. Eu só quero deixar claro para vocês o como que a função renal, ela não é somente excretar coisas, né? Ela está envolvida em muitas mais funções corporais do que a gente pode pensar. Mas claro que a função excretora dos rins também é muito importante, né? Nós temos resíduos metabólicos e a maioria desses resíduos metabólicos, não só resíduos metabólicos, como resíduos de medicamento que nós tomamos, são eliminados do organismo via urina, né? Então, sim, o rim, né, o sistema urinário, ele também tem essa função de desintoxicação, junto com o fígado, né? São os dois principais órgãos envolvidos nesse processo. Quando eu falo que a fisiologia renal, né, a função renal, ela também está envolvida na conservação de nutrientes, vocês devem olhar para mim e falar assim, o que essa louca está falando? Nós temos alguns nutrientes que, por algum motivo, são filtrados pela urina, né? São moléculas muito pequenas, moléculas muito lipossolúveis, que acaba passando pelos rins e chegando lá nos néfrons. Lembra dos néfrons?
Mais pra frente eu mostro pra vocês de novo. Mas às vezes substâncias muito importantes para o nosso organismo chega lá no rim e o rim vira e fala assim: opa, mas eu não posso mandar isso embora, isso é importante para esse animal. Aí ele vai e reabsorve esse nutriente, tá? Por isso que ele também tem essa capacidade de conservação de nutrientes. Um rim que não funciona bem, gente, a pessoa começa a excretar proteína na urina, começa a excretar glicose na urina, coisas que normalmente não podem estar presentes na urina, que um rim saudável faria a conservação desses nutrientes, tá? Entenderam o que eu quis dizer? E além disso tudo, o rim tem uma função hormonal, uma função endócrina muito importante. Primeiro que o rim produz diretamente um hormônio, que é a eritropoetina, tá? É um hormônio produzido pelo rim. E como o próprio nome diz, né, a eritropoetina, ela estimula a hematopoiese, a eritropoiese. O que seria a eritropoiese? Formação de eritrócitos, formação de células do sangue, tá? Então, o rim ele estimula através da produção desse hormônio a renovação das células sanguíneas, tanto que um animal com insuficiência renal crônica, ele apresenta um quadro de anemia, porque não produz a eritropoetina, que não estimula a produção de células novas do sangue, certo? Além disso, nós temos uma vitamina que é muito importante para a gente conseguir absorver bem o cálcio e o fósforo lá no intestino, que é a vitamina D. Todo mundo fala, para conseguir vitamina D é só você tomar um solzinho, né, que a gente sintetiza. Realmente, a gente sintetiza, mas a gente sintetiza a vitamina D inativa. Quem é responsável por ativar a vitamina D? Os rins. Tá? Então, os rins, de uma forma indireta, está envolvida no metabolismo de cálcio e fósforo, porque ele vai ativar a vitamina D, tá? E lá na aula de regulação cálcio-fósforo, a gente vai ver que a vitamina D é importante para a gente conseguir absorver esse cálcio e esse fósforo lá no intestino. Certo, gente? Então, diante disso tudo, a gente vê quanto o sistema renal ele está envolvido na manutenção da homeostase corporal, né? Manutenção do equilíbrio do leque, tanto em composição, quanto em volume, quanto em pH, homeostase da composição, né, dos nossos nutrientes, homeostase endócrina, tá? Então, não é simplesmente formar urina. O rim ele está envolvido em vários processos fisiológicos do organismo e nas próximas aulas nós vamos desmembrar cada uma dessas funções. Beleza? Tudo certo? Então, bora continuar. Falamos das principais funções do sistema renal dentro da fisiologia e da sua importância. Acho que aqui ninguém tem dúvida da importância que os rins, né, de uma forma geral, ele tem sobre a regulação da homeostasia corporal. E, gente, por que eu falo tanto rim? A gente sabe que o sistema urinário ele não é formado só pelos rins, né? Nós temos os rins, os ureteres, a bexiga, mas a estrutura funcional do sistema urinário são os rins, tá? A bexiga ela não consegue alterar nada, ela é simplesmente um reservatório da urina. Então, querendo ou não, a estrutura funcional do sistema urinário são os rins. Por isso, quando a gente fala de fisiologia, a gente não fala fisiologia do sistema urinário, a gente fala de fisiologia renal, tá? E depois de ver essas principais funções de regulação da fisiologia renal, vale a pena aquela recapitulada um pouquinho em estrutura, tanto macroscópica como microscópica. Como eu disse, né, quem sou eu para rever a anatomia de um povo que acabou de vir de lá? Mas só para a gente lembrar um pouquinho como as coisas estão estruturadas. Opa, fiz um trem errado aqui, vocês viram? Então, beleza. Com relação às características macroscópicas, né? A gente sabe que os rins são um órgão duplo, né? Nós temos 2 rins, nós, os animais domésticos, sendo que geralmente o rim direito ele é um pouquinho mais cranial que o rim esquerdo. E quando a gente pensa em sistema genito-urinário como um todo, né, no urinário por si só, nós temos os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, né? São os principais componentes macroscópicos do sistema renal. Então aqui a gente tem uma visão dorsal do animal e aqui nós temos uma visão topográfica da localização desses órgãos, né, dentro do organismo do animal.
Então aqui é um corte, né, do rim mostrando a sua estrutura interna. Então aqui a gente tem o hilo renal, que é onde chega toda a inervação e a vascularização, também conhecida como pelve renal, né? Essa aqui é a região da pelve, tá? Na verdade, o hilo e pelve são coisas um pouquinho diferentes. Ah, deixa eu aproveitar a oportunidade, né? Hoje eu até falei com a turma da reprodução. Eu gosto de fazer essas revisões de anatomia e de histologia com vocês para a gente contextualizar o assunto, né? E não chegar assim do nada falando de fisiologia. Só que eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu não sou anatomista, não sou bióloga celular, tá? Então, os termos, às vezes, que eu vou utilizar para descrever alguma estrutura, não é aquele termo anatômico super correto, tá? Então, levem em consideração o que a Adriana falou para vocês. Eu uso os termos que corriqueiramente a gente vê na literatura, a gente vê nos trabalhos que nós lemos, tá? Mas às vezes não quer dizer que a literatura anatômica é 100% correta, tá? Em reprodução, então, a gente tem um jargão próprio que às vezes difere muito do jargão anatômico. E a mesma coisa às vezes pode acontecer aqui, tá? Então, se vocês veem que eu tô falando alguma coisa assim muito louca, vocês podem até me corrigir, tá? Fiquem à vontade que eu adoro sempre estar aprendendo. Então, vamos lá. O hilo renal, né, essa região onde chega a vascularização, então veia renal, artéria renal, nervo renal, e aqui nós temos a estrutura. Então, os rins, eles são separados, né, na região cortical, que é essa parte que fica de fora, tá vendo? O córtex renal, e na região medular, né? Então, a gente tem essas duas distribuições macroscópicas. A região medular, ela é dividida em cálices, né? O cálice menor, depois a gente tem o cálice maior e aqui a gente tem a pelve renal. É na pelve renal onde vai desembocar todos os ductos coletores dos néfrons e que a urina vai ser depositada, né? Toda a urina formada pelos rins são depositados na pelve renal depois da pelve renal eles vão por ureter, dos ureteres vão para a bexiga, tá? Então isso aqui é só pra gente lembrar mais ou menos como que esse trem é estruturado, né? Como eu disse vocês, eu lembro do básico da anatomia, né? Não lembro dos detalhezinhos, não. A gente, uma coisa muito interessante. Esse DC que apareceu aí no slide é débito cardíaco. O que significa débito cardíaco? Débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração por batimento, tá? Então, cada batimento, quantos ml de sangue nós ejetamos pelo coração? Isso é débito cardíaco. Para vocês terem uma ideia, somente os rins, os dois, tá? Eles recebem 25% do débito cardíaco. O que isso quer dizer? Que 1/4 do sangue que é ejetado pelo coração, ele vai direto para os rins. Imagina quantos órgãos nós temos no corpo, quantos tecidos nós temos no corpo, 1/4 do sangue ejetado pelo coração vão para os rins. Então, vocês conseguem ter ideia da importância que esse órgão tem para a regulação da homeostase corporal? Só da gente ver o tanto de débito cardíaco que é direcionado para ele, a gente vê o quão importante ele é para a nossa manutenção de homeostasia e de funcionalidade corporal, né? Gente, aqui está mostrando com relação à estrutura, né, a formatos de rins. A gente tem esse rim lobulado, que é basicamente o rim de bovinos e suínos, e o rim bonitinho, né, de formato de feijão, que são das demais espécies domésticas, né? São basicamente as duas formas macroscópicas que nós podemos ter de rins. Isso interfere na fisiologia, professora? De forma nenhuma, tá? São alterações anatômicas, né? Importante para a gente reconhecer cada uma dessas espécies, mas em termos fisiológicos, a estrutura macroscópica por si só não interfere em nada, tá? Beleza. Os rins, né, produzem a urina, né, no processo todo, vai lá para a pelve renal, da pelve renal vai para os ureteres. Então, os demais componentes do trato geniturinário é o ureter, que são tubos de músculo liso que transportam a urina da pelve renal até a bexiga, só essa é a sua funcionalidade. Nós temos a bexiga, que é um órgão de músculo liso. A gente chama o músculo da bexiga de um músculo destrussor. Por que destrussor? Porque ela tem essa capacidade de expandir e depois voltar ao seu tamanho normal, tá? Então, como ele expande e volta ao tamanho normal,
tem essa nomenclatura. O tamanho da bexiga, ela vai variar de acordo com a quantidade de urina que tem lá dentro armazenada, né? E claro que depender da espécie, do tamanho do animal, tudo isso também vai interferir. O colo da bexiga, gente, que é a porção final da bexiga que comunica a bexiga com a uretra, ele também é de musculatura lisa, mas ele tem algum tecido elástico e de musculatura, né, que vai formar os esfíncteres, tá? Principalmente o esfíncter interno da bexiga. Para que tem que ter esse esfíncter interno? Para a gente conseguir fazer a contenção urinária dentro da bexiga, né? Quando a gente tem falha nesses esfíncteres, a gente tem os casos de incontinência urinária, de não conseguir manter a urina dentro da bexiga, tá? E após a bexiga, nós temos a uretra, que é responsável por transportar a bexiga, transportar a bexiga não, né? Transportar a urina da bexiga até o meio externo. Na uretra, nós temos outro esfíncter, tá? E esse é o esfíncter externo, que está na uretra. E ele é um limite funcional entre bexiga e uretra. E esse esfíncter é de músculo esquelético, tá? O esfíncter interno, ele é uma musculatura elástica e o esfíncter externo, ele é músculo esquelético. Quando a gente falar do processo de micção, a gente vai ver que a gente tem que abrir esses dois esfíncteres e como eles são estruturas teciduais diferentes, nós temos mecanismos diferentes que fazem o esfíncter interno abrir ou o esfíncter externo abrir, tá? Mas de qualquer forma, a função desses dois esfíncteres é manter a urina dentro da bexiga até o horário da micção. Gente, uma coisa legal, vocês devem até ter visto isso, né, lá na anatomia, é sobre a inserção do ureter na bexiga. O ureter, ele se insere na bexiga de maneira oblíqua, de maneira diagonal. Reparem ali no meu laser, tá? Por quê? Por que eles se inserem dessa forma? Porque no momento que a bexiga contrair, tá? Quando ela contrair para o processo de micção, então aqui tá o esfíncter, tá? Então aqui a urina fica armazenada e por aqui a urina sai. Quando a bexiga contrai para o processo de micção, é essa parte dela que contrai, tá? A parte cranial, pensando em estrutura topográfica. Então, essa parte contrai para a urina sair daqui. Devido a essa inserção do ureter, quando a bexiga contrai, o ureter ele fecha. Conseguem acompanhar pela imagem? Ó? Na hora que ela contrai essa bolinha, queria mostrar para vocês, minha mão não aparece, né? Quando ela contrai essa parte rosinha, o ureter vai e fecha e impede o refluxo de urina via ureter. Eu, pessoa que vos fala, tenho uma alteração anatômica de inserção de ureter. E meu ureter não é inserido de maneira oblíqua, muito pelo contrário, ele é inserido dessa forma aqui. Então, toda vez que eu contraio a bexiga para fazer o processo de micção, um pouquinho de urina sempre volta para o ureter, tanto que eu tenho uma infecção urinária recorrente devido a esse refluxo de urina. Tanto que é aconselhado que eu nunca deixe a urina muito cheia, porque esse refluxo só acontece quando tem grande volume de urina na bexiga, né? Então é importante a gente eu não fazer isso. Mas enfim, só uma curiosidade para a gente ver como que a anatomia é linda, né? Para evitar esses desdobramentos patológicos num processo fisiológico. Beleza, falamos da anatomia macroscópica, né? Da estrutura macroscópica renal, mas quando a gente pensa em termos de fisiologia, às vezes a microscópica ela tem um peso um pouquinho mais importante, tá? Pensando em fisiologia renal. Então tá aqui, ó, gente, me acompanhem pela imagem. Nós fizemos um corte, tá? Lá do rim, né? Do parênquima renal. Aqui tá minha área cortical e aqui tá minha área medular. Distribuído dentro do rim, a gente tem uma unidade funcional que é chamada de néfron, né? Então, o néfron é a unidade funcional do rim. O que isso quer dizer, professora? Que o néfron é a célula renal, tá? Assim como o hepatócito é a célula hepática, né, que é responsável por toda a fisiologia do fígado, quem é responsável pela fisiologia renal são os néfrons. Por isso que eles são chamados de unidade funcional do rim. A quantidade de néfron, gente, que tem dentro de um rim varia muito entre as espécies, mas ela chega a se conservar dentro daquela espécie, tá? Então, repara que bovinos têm mais de 4 milhões de néfrons dentro dos rins, suínos
1.250.000, cão 415.000, enfim. Só que dentro da mesma espécie, isso tende a ser bem constante, tá? Não varia muito, mesmo se for um Doberman, se for um Pinscher, mesmo se for um Doberman, se for um Pinscher. A diferença é que um Nefron de um Doberman é maior e um Nefron de um Pinscher é menor. Mas em termos numéricos, isso tende a ser muito constante dentro da mesma espécie, tá? Ele varia mais entre espécies. Então vamos dar um zoom no Nefron e lembrar de todas as estruturas que estão presentes no Nefron, tá? Porque aqui sim é importantíssimo a gente relembrar isso para a gente entender a fisiologia renal. Então aqui nós temos a primeira estrutura do Nefron, que é a cápsula de Bowman, né? A cápsula de Bowman é esse saco, né? Esse C que forma aqui, e aqui que vai acontecer o primeiro processo de formação de urina, que é a filtração glomerular, tá? Mas antes de a gente entrar nisso, vamos ver estruturas. Então aqui a gente tem a câmara de Bowman. Deixa eu mudar meu laser para uma caneta, ó. Então aqui a gente tem a câmara de Bowman, certo? Logo depois da câmara de Bowman, nós temos o tubo contorcido proximal. Acabou o tubo contorcido proximal, nós temos a alça de Henle. Depois da alça de Henle, nós temos o túbulo contorcido distal e o néfron se finaliza com o ducto coletor, tá? Então, cápsula de Bowman, tubo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Então, esses são os segmentos dos néfrons, certo? É importante eu saber isso, professora? Muito, muito, porque em cada uma dessas partes vai acontecer uma coisa diferente, tá? A gente vê que entremeando todo esse néfron, nós temos uma vascularização. Deixa eu tirar a caneta, porque ela fica passando o slide toda hora. Vou voltar para o ponteiro. Então, a gente vê que entremeando esse néfron, a gente tem uma vascularização muito intensa, né? Então, a gente tem aquela vascularização que chega, que é um ramo da artéria renal, e essa artéria renal ela vai se segmentando em várias arteríolas para cada uma dessas ser direcionada para um néfron. E esse ramo dessa artéria renal que é direcionada para esse néfron, para essa cápsula de Bowman, é chamado de arteríola aferente. Ou seja, a arteríola aferente é aquela que chega na cápsula de Bowman, né? Então, a gente tem a arteríola aferente. Na hora que ela chega na cápsula de Bowman, essa arteríola ela se segmenta em vários capilares, e esses capilares eles são chamados de capilares glomerulares, tá? Depois que ela se segmenta, ele se une em mais uma arteríola para sair dessa cápsula de Bowman. E essa arteríola vai ser a arteríola eferente, tá? Então, arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente. Depois que a arteríola eferente sai, ela vai se segmentando em vários outros vasos que vão envolver esse néfron, tá? E esses vasos vão ser importantes para a gente fazer essas trocas de água, trocas eletrolíticas para permitir o processo de formação da urina, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor desse laser. Cor do laser. Será que verde vai ficar melhor? Acho que sim, né? Tenho muita imagem colorida aqui. Então, vamos lá. Qual que é a primeira estrutura do néfron? A cápsula de Bowman, né? A cápsula de Bowman, gente, junto com os capilares glomerulares, ele recebe esse nome de glomérulo. Então, uma estrutura única que é chamada de glomérulo, tá? Glomérulo renal. Então, o glomérulo renal é composto por um tufo de capilares, que é a ramificação da arteríola aferente, é envolvida pela cápsula de Bowman, tá? Vou voltar lá na imagem. Então, tá aqui, ó. Glomérulo renal, um tufo de capilares oriundos da arteríola aferente e envolvidos pela cápsula de Bowman, primeira estrutura dos néfrons. A gente tem a arteríola aferente, que é aquela que transporta o sangue até o glomérulo, né? A aferente é a que sai da artéria renal e se ramifica, e nós temos a arteríola eferente, que é aquela que sai do glomérulo e vai levar o sangue para o resto do tecido renal e depois vai desembocar nos vasos retos e na veia renal, beleza? Depois do glomérulo, deixa eu trocar de orelha aqui.
Nem eu sei o que eu quero fazer mais. Aí. Depois da região glomerular, né, que é formada por esses capilares e pela cápsula de Bowman, nós temos os túbulos contorcidos proximais, tá? Então, essa cápsula de Bowman vai formar uns tubos. Deixa eu voltar na imagem. Gente, aqui dentro tem um lúmen, tá? Então, isso aqui é uma membrana e aqui dentro é vazio. Então, aqui vai chegar o sangue vai ser filtrado e tudo que foi filtrado do sangue vai entrar para dentro do néfron. Então, tudo isso aqui é um tubo, tá? Então, depois da cápsula de Bowman, a gente tem o túbulo contorcido proximal. Todo túbulo contorcido proximal, ele fica localizado do córtex renal, tá? Então, ele fica no córtex renal. Repara que depois que o tubo proximal acaba, ocorre a alça de Henle, e a alça de Henle, ela vai para baixo, tá? Isso quer dizer que ela está aprofundando na medular renal. Deixa eu voltar outra imagem aqui. Olha, tá vendo, ó? Aqui a gente tem a cápsula de Bowman, consegue ver? Túbulo contorcido proximal lá no córtex e a alça de Henle, ela se aprofunda na medular, tá? Depois a gente tem o ducto contorcido distal e o ducto coletor que vai desembocar lá na pelve. Então a gente tem a alça de Henle, né, que é aquele U que desce. E esse U, ele é dividido em 3 partes. A gente tem o ramo descendente da alça de Henle, o ramo ascendente delgado da alça de Henle e o ramo ascendente espesso da alça de Henle. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ramo descendente da alça de Henle, ramo ascendente fino da alça de Henle, ramo ascendente espesso da alça de Henle, tá? Então essas são as 3 estruturas que compõem a alça de Henle. Quando a alça de Henle acaba, nós temos o túbulo distal, ou túbulo contorcido distal, que fica presente lá no córtex da medular, né? Lembra da imagem que eu mostrei lá? E o ducto coletor. Esse ducto coletor aqui vai encaminhar a urina lá para a pelve, né? Então ele vai atravessar toda a medular renal e vai levar essa urina lá para a pelve renal. Beleza? Querem que eu volte? Bem que vocês podem voltar a imagem, né? Mas eu vou mostrar aqui de novo, ó. Cápsula de Bowman, né, que é o glomérulo renal, túbulo contorcido. Essa imagem está mostrando o corte errado. Aqui, ó. Glomérulo renal, túbulo contorcido proximal, ramo descendente da alça de Henle, ramo ascendente delgado da alça de Henle, ramo ascendente espesso da alça de Henle, túbulo contorcido distal ou túbulo distal e ducto coletor. A gente consegue perceber naquela imagem que nós temos 2 tipos de néfron, tá? E esses 2 tipos de néfron, eles vão ser classificados de acordo com a localização que eles têm dentro do rim, tá? Além dessa localização que o glomérulo está no rim, ele também vai ser classificado com relação à profundidade da alça de Henle. Então, aqueles néfrons que eles ficam mais concentrados na região cortical, eles são chamados de néfrons corticais, e aqueles néfrons que se aprofundam mais a medular renal são chamados de néfrons justamedulares. Tem diferença, professora, eu saber se um néfron é cortical ou um justamedular? Tem. A fisiologia desses 2 néfrons são diferentes, se eles estão localizados no córtex ou na medular, tá? Quando a gente falar do processo de concentração de urina, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Beleza? Eu só adianto para vocês que os néfrons justamedulares, eles têm uma capacidade de reabsorver água muito maior do que os néfrons corticais, tá? Então, eles conseguem fazer essa proteção da água de maneira muito mais eficiente. Olha essa imagem. Aqui a gente tem um córtex renal, tá? Imagina que aqui tá aquele triângulo, né? Aquele corte do rim. Então, aqui a gente tem um córtex e aqui a gente tem a medular. Aqui a gente tem um néfron, ó, que o glomérulo está bem na região cortical e a alça de Henle se aprofunda muito pouco na medular. Então, esse aqui é um néfron cortical. Já repara nesse outro néfron, onde a região glomerular, ela está no córtex, claro, mas muito próximo da medular, e a alça de Henle se aprofunda muito pela medular renal. Então, aqui a gente tem um néfron justamedular. Qual que é a diferença?
esse daqui consegue absorver mais água do que esse. Mais pra frente a gente entende o porquê, tá? Mas guardem isso na cabecinha de vocês. Gente, deixa eu arrumar aqui, que a imagem ficou um pouquinho cortada, né? Aqui, beleza. Então, pra gente finalizar e falar pela última vez esses segmentos do néfron, né? Tá aqui, ó. Cápsula de Bowman, junto com os capilares glomerulares, formam o glomérulo renal. Aqui a gente tem o túbulo contorcido proximal, que fica presente no córtex renal. Nós temos a alça de Henle, deixa eu acompanhar ele. A alça de Henle, que adentra na medular, então a gente tem o ramo descendente da alça de Henle, o ramo ascendente fino da alça de Henle e o ramo ascendente espesso da alça de Henle, tá? Pode ser chamado de ramo delgado, ramo fino, enfim, a ideia é essa, tá? Descendente, ascendente fino ou ascendente delgado e ascendente espesso da alça de Henle. A alça de Henle voltou para o córtex, nós temos o túbulo distal que vai desembocar no ducto coletor, tá? E aqui do ducto coletor vai levar essa urina para a pelve renal e depois por éter para a bexiga. Então a urina, gente, ela é formada durante todo esse processo dentro do néfron, tá? Só na hora que ela chega aqui no ducto coletor que ela tá pronta. Que agora sim a mesma urina que saiu lá é a que vai ser armazenada lá na bexiga. Quero que vocês reparem uma coisa nessa imagem aqui. Deixa eu voltar nela. Vocês estão vendo que quando o ramo ascendente espesso da alça de Henle está subindo, ela passa entre a arteríola aferente e a arteríola eferente e muito próximo dos capilares glomerulares. Concordam comigo? Deixa eu colocar a caneta aqui, ó. Tá vendo? Quando ela sobe, ela passa próximo da artéria aferente e da artéria eferente e também perto das células dos capilares glomerulares. Gente, esse conjunto aqui, ó, isso aqui que se forma quando a alça de Henle sobe, é chamado de aparelho justaglomerular, tá? E esse aparelho justaglomerular, vocês já devem ter escutado falar da histologia, ele é importantíssimo para conseguir controlar a fisiologia renal, tá? Então é por isso que a gente vai falar dele agora. Então, o aparelho justaglomerular é o aparelho que vai estar envolvido nos mecanismos de regulação de retroalimentação dos rins. Lembra que a gente falou dos processos de retroalimentação? Feedback positivo, feedback negativo, a favor do estímulo, contra o estímulo. O aparelho justaglomerular, ele é responsável por detectar essas alterações e fazer essa regulação do mecanismo de retroalimentação renal. Então, olha como eles são importantes. O aparelho justaglomerular, eles vão produzir mediadores endógenos que vão conseguir controlar o fluxo sanguíneo renal, ou seja, a quantidade de sangue que chega lá no glomérulo e também a taxa de filtração glomerular. O que é taxa de filtração glomerular? Vou voltar para a imagem. É a quantidade de sangue que é filtrado pela cápsula de Bowman, tá? Isso é a taxa de filtração glomerular. Quanto maior for minha taxa, maior é o volume de urina que eu vou formar. Então, esse aparelho justaglomerular, ele consegue, através dos mecanismos de retroalimentação, regular o fluxo sanguíneo renal e regular a taxa de filtração glomerular. O aparelho justaglomerular, ele é formado por três principais componentes. O primeiro componente são as células da mácula densa. Que células são essas? Elas são basicamente células epiteliais do ramo ascendente espesso da alça de Henle que entram em contato com as arteríolas. Lembra que eu mostrei lá na imagem que quando a alça de Henle sobe, ela passa entre as duas arteríolas? E essas células que entram em contato com as arteríolas são chamadas de células da mácula densa. São essas células da mácula densa que elas conseguem detectar qualquer alteração do fluxo de produção de fluido tubular, tá? Ela que consegue, ela é sensível a qualquer alteração na taxa de filtração glomerular. Então, se elas percebem que a taxa de filtração glomerular está baixa, elas vão liberar substâncias que vão
aumentar essa taxa de filtração glomerular. Quando ela vê que a taxa de filtração glomerular está baixa, eu repeti o exemplo? Vou voltar. Quando as células da mácula densa elas detectam que a taxa de filtração está baixa, ela vai gerar mediadores que vão aumentar a taxa de filtração. Já as células detectam que a taxa de filtração está alta, ela vai produzir mediadores endógenos para reduzir essa taxa de filtração glomerular. Então, as células da mácula densa são aquelas que detectam a alteração e elas vão liberar substâncias parácrinas. O que são substâncias parácrinas? Que elas vão atuar ali mesmo, naquele meio mesmo, tá? Controle local que vai regular essa taxa de filtração glomerular. Como que elas regulam a taxa de filtração glomerular? Através do diâmetro da arteríola aferente. Voltar na imagem. Vou voltar nessa daqui, ó. Essa aqui é a arteríola aferente. Vocês concordam comigo que se a arteríola aferente estiver dilatada, se ela estiver grande, muito sangue chega na cápsula. Se chega muito sangue, filtra muito sangue, né? Então, quando a gente quer que a taxa de filtração aumente, a gente tem que fazer vasodilatação da arteríola aferente, beleza? Quando eu quero que a filtração diminua, eu tenho que diminuir a quantidade de sangue que chega aqui. Então, o que eu faço? Eu faço constrição da arteríola aferente, eu fecho a arteríola aferente. E é assim que as células da mácula densa vai fazer esse controle. Ela vai regular o diâmetro da arteríola aferente, regulando a quantidade de sangue que chega no glomérulo, consequentemente regulando a taxa de filtração glomerular. Beleza? Então, esse é o primeiro componente, as células da mácula densa. O segundo componente são as células justaglomerulares, tá? Essas células justaglomerulares são as células musculares que estão lá na arteríola aferente e ela que vai responder a esses estímulos produzidos pelas células da mácula densa, tá? Lembra que eu falei que as células da mácula densa controlam o diâmetro da arteríola aferente? Como que ela controla? Com conversa direta a essas células musculares. Então, ela fala para a célula muscular que compõe as células justaglomerulares, vasodilata ou vasocontrai, né? Controlando assim. Além disso, essas células justaglomerulares, que são essas células lisas, elas possuem grânulos intracelulares dentro delas que produzem a renina, tá? E a renina, ela é um hormônio importantíssimo, eu não vou falar dela agora, que a gente vai falar muito dela daqui para frente. E essa renina está envolvida na regulação do fluxo sanguíneo corporal, tá? Então, é um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Células da mácula densa são aquelas células que detectam alteração na filtração. Ela avisa as células justaglomerulares, que são células musculares, que vão controlar o diâmetro da arteríola aferente. Se eu controlo o diâmetro da arteríola aferente, eu controlo a quantidade de sangue que chega nos rins, eu controlo a taxa de filtração glomerular. Além disso, dessa mecânica muscular, as células justaglomerulares também podem produzir a renina, tá? E a renina é um hormônio importantíssimo que também vai participar dessa regulação, tanto do fluxo renal quanto da taxa de filtração glomerular. Gente, e por último, o último componente do aparelho justaglomerular são as células mesangiais extraglomerulares, tá? Essas células, elas estão localizadas entre as células da mácula densa e entre as células justaglomerulares. E elas estão ali simplesmente para fazer suporte estrutural, tá? E para comunicar essa célula com a outra. Então, elas não têm uma atividade ativa no aparelho justaglomerular, mas ela é imprescindível para fazer a comunicação das células da mácula densa com as células do aparelho justaglomerular, tá? Beleza? Com as células justaglomerulares, certo? Sei que agora pode ter confundido a cabeça de vocês, né? Eu ia até repetir mais uma vez, mas qualquer coisa, dá uma voltadinha no vídeo, escuta de novo e qualquer dúvida me chama aqui no Meet. Aqui, ó, deixa eu mostrar essa imagem, ó. De cá primeiro, tá? Imagem da esquerda. Olha quando o ramo ascendente espesso da alça de Henle sobe, ele passa entre as duas arteríolas, tá? Então, vamos fazer um zoom nesse quadradinho aqui, ó.
Isso aqui é o ramo ascendente da alça de Henle, tá? Ele é um tubo, cortei ele assim e tô olhando de cima. Essas células do ramo ascendente espesso da alça de Henle que entra em contato com as arteríolas são chamadas de células da mácula densa. Essas células da mácula densa são aquelas células sensíveis que elas conseguem detectar alteração no fluxo tubular, né? Elas alteram se está tendo muito fluido ali dentro ou se está tendo pouco fluido ali dentro. Através dessa detecção, elas produzem substâncias parácrinas que vão atuar nas células justaglomerulares, que são essas células musculares presentes nas arteríolas, né? Principalmente na arteríola aferente. Então, ela vai produzir uma substância que vai comunicar com a arteríola aferente e, dependendo do estímulo produzido pelas células da mácula densa, essas células musculares vai fazer a arteríola aferente aumentar de diâmetro ou diminuir de diâmetro. Quando a gente aumenta o diâmetro da arteríola, mais sangue chega no glomérulo, a gente aumenta a taxa de filtração glomerular. Quando eu reduzo o diâmetro da arteríola aferente, a gente reduz a quantidade de sangue que chega no glomérulo e a gente reduz a taxa de filtração glomerular, certo? Essa hora em aula presencial, todo mundo tá assim, ó, olhando pra mim. Vocês também estão assim? Então não, vai dar tudo certo, confia em mim. Entendido? Beleza? Animação, olha, vamos desenvolver um raciocínio maravilhoso. Beleza? Então tá. Gente, é isso. É isso para a primeira parte, né? Olha, certo, de verdade, né? Eu sei que às vezes a gente fica repassando isso, às vezes fica mais cansativo. Mas entendido mesmo, tá? Se não entenderam, voltem, não saem daqui sem entender. Esse é o desenvolvimento de raciocínio que eu falei para vocês, né? Se minha taxa de filtração tá baixa, o que eu tenho que fazer com a minha arteríola aferente? Eu não preciso decorar isso. É só eu pensar. Se eu quero que a minha filtração aumente, eu tenho que aumentar a quantidade de sangue. Para aumentar a quantidade de sangue, eu tenho que aumentar a minha arteríola. E é assim que a gente vai bolando o nosso raciocínio na fisiologia. Beleza? Tá. Então vamos agora falar do processo de formação de urina, tá? Uma visão geral pra gente finalizar a aula, tá? Mais uns 20 minutinhos a gente termina. Então vamos lá. Tudo que a gente viu até agora foi mais ou menos uma revisão histológica e anatômica do rim. Eu tenho certeza que vocês viram sobre o aparelho justaglomerular na histologia. Você pode até não lembrar, mas vocês viram, tá? Mais pra frente a gente vai desmembrar fisiologicamente esse aparelho justaglomerular, beleza? Então não se desesperem que a gente vai falar muito disso ainda. Então depois desse bate-papo sobre rins, vamos ter uma visão geral sobre o processo de formação da urina. Porque todas aquelas funções renais de equilíbrio ácido básico, hidroeletrolítico, de volume, de detoxificação, tudo está envolvido no processo de formação da urina, né? O produto final da fisiologia renal é produzir a urina que vai ficar acumulada lá na bexiga. Então vamos lá. A urina, gente, para ela ser formada, para a gente conseguir formar a urina propriamente dito, nós temos 3 processos que acontecem durante essa passagem pelo néfron, tá? Nós temos 3 processos. Primeiro, o processo de filtração, que acontece lá no glomérulo renal. Então, o sangue vai ser filtrado no glomérulo renal e tudo que for filtrado vai para dentro do néfron. Lá no túbulo contorcido proximal vai acontecer a reabsorção. Como assim a reabsorção, professora? Lembra que eu falei que algumas coisas essenciais para o organismo eles são filtradas, né? Porque são muito pequenas ou porque são lipossolúveis. Nesse momento elas vão ser reabsorvidas. As células do túbulo contorcido proximal vai falar: opa, mas não posso mandar isso embora. Devolve para o sangue, beleza? E a gente também tem o processo de secreção. Tem algumas substâncias que a gente tem que ser mandada embora, mas elas não conseguem ser filtradas. Por quê? Porque são muito grandes, tá? A filtração, gente, ela ocorre basicamente por poros. Sabe aqueles capilares glomerulares que estão lá dentro da cápsula de Bowman? Ela é formada por vários canais de proteicos, vários poros.
e tudo que passa por aquele poro é filtrado. Só que tem coisas que não é filtrada, mas que a gente precisa mandar embora. Muitos medicamentos, por exemplo. Então, lá no túbulo contorcido distal, ele olha para o sangue e fala assim: ô, o que você está fazendo ainda, cara? Você tem que ir embora. Ele pega aquela substância do sangue, coloca dentro do néfron à força. Se é a força, é transporte passivo, transporte ativo com gasto de energia, tá? Vai tirar do sangue e vai colocar dentro do néfron, contando, realizando o processo de secreção. Então, a gente tem filtração, reabsorção e secreção. Os 3 processos envolvidos no processo de formação da urina. Então, tá aqui. O que consiste a filtração? É um movimento de líquidos e solutos do plasma para dentro do néfron, tá? Para dentro, para o lúmen do néfron. Então, é a gente tirar água e solutos do sangue e colocar dentro do néfron. A filtração ocorre no glomérulo renal. Lembra que eu falei que aqueles capilares são cheios de poros? São chamados de capilares fenestrados, tá? E depois que essa filtração acontece, a gente tem a formação do filtrado glomerular, tá? Aqui já é urina? Ainda não é urina. É filtrado glomerular, tá? Esse filtrado glomerular, ele vai sair do glomérulo renal e vai lá para o túbulo contorcido proximal. A gente falou que a filtração é a gente tirar solutos e solventes do sangue e trazer para dentro do néfron. O processo de reabsorção é ao contrário. É um movimento de líquidos e solutos de dentro do néfron para o plasma, tá? Então, a gente vai devolver para o sangue aquilo que foi filtrado, mas que não deveria estar ali. Então, ele vai sair do túbulo contorcido proximal e vai ser devolvido para aqueles capilares peritubulares, tá? Que são aqueles capilares que estavam envolvendo o néfron. E por último, o processo de secreção, né? O processo de secreção é aquele movimento de solutos do sangue para dentro do néfron. É basicamente o mesmo movimento da filtração, só que agora não ocorre por poros, né? Ocorre por processo ativo, com a utilização de proteínas carreadoras. São aquelas substâncias que a gente tem que eliminar na urina, mas que não conseguem ser filtradas, né? É aquela substância que a célula do néfron olha para ela e fala: o que você está fazendo aí? Você tem que ser mandado embora. Então, ativamente, ela pega essa substância do sangue, pega dos capilares peritubulares e coloca para dentro do néfron, tá? Esse processo, ele é seletivo, ele depende de proteínas carreadoras, né? Por isso que a gente tem essa seletividade e tem gasto de energia. Então tá aqui, ó, gente. Minha cara tá atrapalhando muito? Acho que não, né? A gente tem o córtex renal, a medular externa e a medular interna. A filtração glomerular é o primeiro processo, é a primeira etapa do processo de formação de urina. E ele ocorre lá no glomérulo. Então a gente tem a arteríola aferente, que chega no glomérulo e se ramifica nesses capilares glomerulares. Esses capilares são fenestrados. O que significa isso? Tem aquele monte de poros neles. Então, vai ocorrer a filtração. As substâncias vão sair do plasma, né, tanto a água quanto alguns eletrólitos, proteínas, e vão para dentro do néfron. Esse é o processo de filtração. Quando chega lá no túbulo contorcido proximal, que é esse pedacinho aqui, ocorre a reabsorção tubular. O que é a reabsorção? É a gente tirar as coisas de dentro do néfron e devolver para os capilares peritubulares, tá? A gente pegar aquilo que não deveria estar ali e devolver para o sangue. Depois, né, a gente tem a alça de Henle e a gente vai ter o processo de secreção. Só acompanhem a setinha, tá? A secreção é eu tirar do sangue e devolver para dentro do néfron, né? Então, a filtração é passar do sangue para dentro do néfron via glomérulo renal. A reabsorção é eu tirar do sangue e devolver, tirar do néfron e devolver para o sangue. E a secreção é eu tirar do sangue e devolver para o néfron, certo? Então tá, assim que o sangue é filtrado, a gente tem a formação do filtrado glomerular.
Para esse filtrado virar urina, ele precisa de passar por todo esse processo de reabsorção e processo de secreção. Só quando ele sai lá do túbulo distal, que ele chega no ducto coletor, que a gente tem urina, tá? Até lá não tem. Por força do hábito, muitas das vezes eu vou falar urina lá na alça de Henle, mas entendam que a gente só vai ter urina mesmo, propriamente dita, no ducto coletor, tá? Gente, 65% do volume filtrado, ele é reabsorvido no túbulo proximal. Ou seja, 65% de tudo que sai do sangue e cai no néfron é reabsorvido. Porque, como esses capilares são poros, lembra que os poros não são seletivos. Tudo que é pequeno e passa por eles vai ser filtrado. Então, a gente filtra muita coisa que não deveria ser filtrada. E 65% dela é reabsorvida lá no túbulo proximal. E é uma reabsorção isoosmótica. O que isso quer dizer? Que não há em nenhum momento alteração da osmolaridade, nem do leque, nem do filtro, nem do filtrado glomerular, tá? A gente vai absorver água e solutos na mesma quantidade, sem ter alteração da osmolaridade. Beleza? Me acompanhe. Na alça de Henle, a gente continua fazendo o processo de reabsorção. Mas agora na alça de Henle, a reabsorção ela não é mais isoosmótica, tá? A reabsorção na alça de Henle, ela é uma reabsorção hipoosmótica em relação ao plasma. Por quê? Porque ela reabsorve mais soluto do que água. Ou seja, se eu pego uma solução e tiro mais sal dela do que água, você concorda comigo que aquela minha solução vai ficar hipoosmótica? Certo, eu vou voltar. Lá no túbulo contorcido proximal, o túbulo contorcido proximal, ele tira mais ou menos a mesma quantidade de água e de solutos, tá? Então, vamos pensar em água e sal, tá? E cloreto de sódio. A mesma quantidade de água que eu reabsorvo de cloreto de sódio. Então, a concentração não se altera, né? A gente deixa aquela substância, aquela solução isoosmótica. No processo de reabsorção na alça de Henle, não é isso que acontece. A alça de Henle, ela reabsorve mais sal do que água. Então, ela tira mais NaCl do que tira água. Então, você concorda comigo que aquele meio fica diluído? Porque eu tirei muito sal e tirei pouca água. Por isso que a gente fala que é uma reabsorção hipoosmótica, tá? O que isso quer dizer? Que o fluido tubular lá no túbulo contorcido proximal tem a mesma osmolaridade do sangue, mas o filtrado glomerular lá na alça de Henle tem uma osmolaridade menor que o plasma. Ele é hipoosmótico. Certo? Beleza? Lá no túbulo distal e no ducto coletor, a gente tem uma regulação muito fininha do processo de formação da urina, tá? Então, se ainda ficou sobrando alguma coisa no filtrado, eles se absorvem. Se ficou alguma coisa ainda de excesso no sangue, eles mandam embora, tá? Então, é uma regulação fina e é uma regulação fina dependente de hormônios, tá? Então, a função de todos os hormônios que regulam os rins, eles atuam basicamente no túbulo distal e no ducto coletor. Gente, o que acontece? No túbulo proximal e na alça de Henle, a gente não consegue controlar, tá? Na hora que eu falar, gente, hormônio nenhum controla o que acontece no ducto proximal e na alça de Henle. Isso é fisiológico. Já o que acontece no túbulo distal e no ducto coletor, ele sofre influência endócrina e por isso que a gente chama de regulação fina. Se o filtrado glomerular chegou lá no túbulo distal ainda com excesso de alguma coisa, algum hormônio vai lá e estimula a sua reabsorção, né? Ou estimula a sua secreção e assim por diante. Beleza? Entendidos? Tá. Ali no túbulo distal, a urina chega no túbulo distal hipoosmótica. Lembra que a gente falou que na alça de Henle a minha urina está hipoosmótica? Só que lá no túbulo distal e no ducto coletor pode acontecer muita coisa, tá? Eu posso adicionar mais água na urina, deixando ela mais hipoosmótica ainda, ou eu posso adicionar sal na urina, deixando ela hiperosmótica ou isoosmótica. Então, o volume e a osmolaridade final da minha urina, ela vai depender das necessidades do corpo.
Ou seja, se você está bebendo muita água, está lá no churrasco com seus colegas bebendo cerveja, como que sai a sua urina? Ela sai clarinha, transparente, quase só água, o que corresponde a uma solução hiposmótica, ou ela sai amarela, super concentrada, que é basicamente uma solução hiperosmótica? Ela vai sair menos concentrada, né? Bem clarinha, né? Então, se eu tenho excesso de água no meu organismo, esse excesso de água vai ser incorporado na urina, lá no túbulo distal e do ducto coletor, deixando a minha urina hiposmótica. Se minha urina chega lá no ducto distal, no túbulo distal e no ducto coletor e meu corpo fala assim, pelo amor de Deus, traz essa água de volta que eu tô desidratada. Eles vão reabsorver essa água e minha urina vai sair hiperosmótica, super concentrada. Então, o volume e osmolaridade da urina depende da condição do animal. Ele tem que conservar água ou não? Ele pode mandar aquela água embora ou ele tem que deixar essa água dentro do corpo, tá? Então, vai depender disso. Urina de um cão desidratado, amarela, concentrada, densa. Uma urina de um cão hiperidratado, hiposmótica, clarinha, pouco concentrada. Concordam comigo? Tá. Gente, a quantidade de soluto que eu vou excretar, então a quantidade de soluto que eu vou mandar embora na minha urina, ela depende dessa equação. Vê se vocês acompanham comigo, né? Então, eu tô falando de quantidade excretada. Quando eu pegar lá minha urina, vamos pensar numa substância X. O quanto da substância X eu tenho na minha urina mesmo, lá na minha bexiga. Essa quantidade final vai ser igual à quantidade que eu filtrei, certo? Tudo que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido, porque tudo que foi reabsorvido saiu da urina. Então, eu tenho que subtrair mais aquilo que foi secretado, porque secretado não foi direto para a urina, então isso vai interferir. Vocês me entenderam? Espera aí que eu vou para o quadro para mostrar isso para vocês. Gente, eu ia para o quadro, tá? Não deu certo por causa da altura do meu computador, ele não pegou o quadro. No dia da aula eu vou ter que adaptar isso. Mas vamos pensar de novo comigo, ó. O que é filtração? O que sai do sangue e cai no néfron. Então, a quantidade que vai chegar lá na minha bexiga é a quantidade que foi filtrada, menos a quantidade que foi tirada, ou seja, menos a quantidade reabsorvida, mais a quantidade que foi adicionada, que é a quantidade secretada, tá? Essa é a equação final para a gente descobrir o tanto daquela substância que vai estar presente na minha urina. Vocês me entenderam? Diante dessa fórmula, né, e dessa situação, 4 coisas podem acontecer. Vamos pensar devagar, tá? Agora juntos, vamos pensando devagar e a gente já está finalizando mesmo, tá? Primeiro, vamos pensar numa substância que é livremente filtrada lá nos capilares glomerulares, não é reabsorvida e ela não é secretada, tá? Um exemplo dessa substância é a creatinina e a ureia. Deixa eu tentar desenhar aqui no meu slide. Não sei se vai dar certo, tá? Então, aqui está o meu glomérulo, meu túbulo proximal, minha alça de Ende, o distal e o ducto coletor. Ah, nem tá tão ruim assim, né? Então tá, eu tenho uma substância que ela é totalmente filtrada. Então, ela passa lá no meu glomérulo. Só que ela não é reabsorvida e ela nem é secretada. A quantidade que vai chegar aqui, vocês concordam comigo que é a mesma quantidade que iniciou? Que a quantidade excretada vai ser igual à quantidade filtrada? Concordam? Porque ela não é reabsorvida e nem secretada. Então, tudo que foi filtrado vai ser excretado. Beleza? Outra situação. Mudar a cor da minha caneta, deixa eu ver se eu consigo. Cor da caneta. Preta. Tá. Então, uma substância que ela é livremente filtrada, então ela é livremente filtrada. Só que ela é parcialmente reabsorvida. Então, parte dela, não tudo, mas uma quantidade dela é reabsorvida lá nos túbulos renais, tá? O exemplo é o sódio e o cloreto. Então, vocês concordam comigo que a quantidade que sair aqui vai ser
menor do que a quantidade que entrou. Por quê? Porque um pouquinho foi reabsorvido. Então, a quantidade que sair aqui vai ser a quantidade que entrou menos a quantidade que foi reabsorvida. Beleza? Certo? Então tá. Vamos para a minha terceira situação. Deixa eu desenhar meu néfron de novo. Tem que fazer vocês desenhar um néfron só para não passar essa vergonha sozinha. Beleza. Então vamos para a minha terceira situação. Vou mudar de cor de caneta de novo porque eu gostei desse trem. Vamos colocar verde. Então, minha terceira situação é uma substância que é livremente filtrada. Então, ela é filtrada, só que ela é totalmente reabsorvida, né? Tudo que é filtrado é reabsorvido. Tudo que entra aqui, essas 3 bolinhas, ela é reabsorvida. O que isso quer dizer? Vai sair alguma coisa aqui no final? Não. A quantidade excretada é a quantidade filtrada menos a quantidade reabsorvida. Só que como a gente reabsorve tudo que a gente filtra, não vai sair nada aqui na urina, né? Esse é o exemplo da glicose, tá, gente? A glicose, ela é filtrada, mas ela é totalmente reabsorvida. Então, aquele animal que tem glicose na urina, quer dizer que é um animal ou com problema renal ou com diabetes, tá? Porque tem um excesso de glicose no sangue. Certo? Entendido? E por último, mudar a cor da caneta. Por último, uma substância que ela é filtrada, não sendo reabsorvida, não acontece nada de reabsorção, mas ela é secretada. Parte dela ainda ficou no sangue, é jogado para dentro do rim. Então, ela é filtrada, mas não é reabsorvida. Vocês concordam comigo que a quantidade que sair daqui vai ser essa quantidade, mais essa quantidade aqui, né? Então, tudo que filtrou e tudo que depois foi secretado. Então, a quantidade de excretada vai ser maior do que a quantidade filtrada. Por quê? Porque mais substância foi incorporada depois da filtração. Então, a quantidade excretada vai ser a filtrada mais a secretada, sendo que ela vai ser maior, a quantidade excretada vai ser maior do que a quantidade filtrada. Vocês entenderam? Certo? Beleza? Então tá bom. Gente, pra gente ir finalizando mesmo, tá? Agora a gente tá finalizando mesmo, não estou enganando vocês. Só a gente terminar com alguns conceitos importantes quando a gente fala de fisiologia renal, né? Algum deles a gente até falou na aula de hoje. A gente tem o fluxo sanguíneo renal, que é a taxa de sangue que chega nos rins. Então, quando eu falo de fluxo sanguíneo renal, é a quantidade de sangue que está chegando nos rins. A gente tem o fluxo plasmático renal, que nem tudo que é sangue é plasma, né, gente? A gente tem no sangue células. Plasma é a parte líquida do sangue. Então, quando eu falo de fluxo plasmático renal, é a parte do sangue que chega no rim que é composto por plasma. Geralmente a gente nunca usa fluxo plasmático, tá? A gente fala fluxo sanguíneo e já se entende por isso. Por quê? Porque as células nunca são filtradas, tá, gente? A célula ela nunca consegue sair do sangue e ir para dentro do rins. Tanto que quando a gente acha sangue na urina, quer dizer que alguma coisa está errada. Se eu acho célula na urina, alguma coisa está errada. A taxa de filtração glomerular, que foi o que a gente falou na aula um pouquinho, né, na aula de hoje, é a quantidade de filtrado glomerular que é formado por minuto. Então, a cada minuto, quantos ml de sangue o meu glomérulo filtra? Taxa de filtração glomerular. E essa fração de filtração é quando eu faço essa divisão. Eu pego a taxa de filtração glomerular e divido pelo fluxo plasmático renal, tá? Porque assim eu acho a porcentagem do plasma que foi filtrado. Mas o mais importante que a gente mais utiliza é fluxo sanguíneo renal e taxa de filtração glomerular. Beleza? Falei que eu estava acabando, que eu não estava enganando vocês. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, só lembrando um pouquinho, não vou falar tudo de novo, é óbvio, mas lembrar um pouquinho que a gente viu na aula de hoje.
Então, a gente começou fazendo aquela recapitulada sobre características estruturais dos rins, falamos da sua estrutura macro, né, e falamos da estrutura micro, onde a estrutura micro é o que está mais relacionada com a fisiologia, né? Então, quando a gente fala da estrutura micro, a gente está falando dos néfrons, que são as unidades funcionais do rim, e lembra dos componentes dos néfrons? Arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente. A união dos capilares glomerulares com a cápsula de Bowman, vamos desenhar de novo, porque eu adoro desenhar um néfron. Caneta. Arteríola aferente, ela se segmenta naqueles capilares glomerulares e sai a arteríola eferente, tá? Então aqui o sangue está chegando, aqui o sangue está saindo. Aqui a gente tem a cápsula de Bowman. Nossa, agora ficou muito ruim, né? Só porque eu quis desenhar de novo. A cápsula de Bowman. Vocês entendem que esses capilares estão dentro da cápsula, né? Então, quando eu avalio a cápsula junto com os capilares glomerulares, eu tenho a primeira estrutura, que é o glomérulo renal. O que ocorre no glomérulo renal? Filtração, né? É aí que a gente filtra o sangue. Aqui a gente tem a segunda estrutura, que é o túbulo contorcido proximal, que é nele que ocorre a reabsorção isotônica de água e de solutos. Aqui nós temos a nossa terceira estrutura, que é a alça de Henle, dividida em ramo descendente, ramo ascendente delgado e ramo ascendente espesso, né? Eu não mostrei a diferença aqui na imagem. O que acontece na alça de Henle? Reabsorção hipoosmótica. Quarta estrutura, túbulo distal, onde ocorrem os processos de regulação fina da composição da urina, principalmente o processo de secreção. E aqui a gente tem um ducto coletor, onde chega a urina e vai encaminhar lá para pelve renal, certo? Lembrem, no meu desenho não ficou assim, né? Mas lembrem que quando a alça de Henle sobe, quando esse ramo ascendente sobe, ela passa entre as duas arteríolas, formando o aparelho justaglomerular. Qual que é a função do aparelho justaglomerular? Fazer o controle local da taxa de filtração glomerular. Então, as células da mácula densa detectam alterações do fluxo do filtrado, né, da quantidade de filtrado que está sendo formada. Ela detecta essa alteração, produz substâncias parácrinas que vão chegar nas células justaglomerulares granulares, que são células presentes na parede da arteríola aferente e que, via manipulação do diâmetro da arteríola aferente, vai aumentar ou vai reduzir a quantidade de sangue que chega no glomérulo, aumentando ou reduzindo a taxa de filtração glomerular, tá? E por último, a gente viu a visão geral de formação da urina, que foi o que eu fui comentando à medida que eu fui falando dos componentes do néfron nesse meu desenho lindo e maravilhoso, localizado à direita da tela. Certo, gente? Dúvidas? Eu acredito que na primeira vez que vocês verem essa aula, né, se vocês fizerem de maneira ininterrupta, algumas dúvidas vão ficar. Então vai voltando naqueles pedacinhos, tá? Vai revendo e qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Durante os horários de aula, eu tô lá no Google Meet, nos outros horários pode postar no WhatsApp, pode postar no Classic, assim que possível eu respondo, tá? E daqui uns dias a gente vai ter a nossa aula de revisão que a gente pode tirar ao vivo todas as dúvidas. Beleza? Então era isso que eu tinha para hoje, tá? Muito obrigada pela participação, que eu tenho certeza que vocês estão participando por aí. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!